Quando você vai assistir ou buscar um vídeo no YouTube, você vai pelo título do vídeo ou pelo conteúdo em si? É claro que você vai pelo título, né? O título que chama mais atenção, a sua atenção. Então você não sabe o que tem dentro do conteúdo do vídeo, você vai saber depois. Então você vem pelo título. E quando esse título do vídeo é recheado de sensacionalismo, né, de títulos apelativos, ou clickbait, saiba que você está sendo enganado, né? Não necessariamente é uma mentira, não necessariamente é uma fake news, né? Às vezes um sensacionalismo exacerbado vira uma fake news, mas você está sendo enganado. E eu vou dar um exemplo, né? Quem defendeu esse método de usar o sensacionalismo e títulos apelativos, né, muitos com clickbait, foi o filósofo das tretas, o Henri Bugalho. Ele fez um vídeo com o título Urgente. Foi descoberto o gabinete do ódio petista? Ponto de interrogação. Então, só no vídeo dele já vê uma mentira. Você já foi enganado, porque não é urgente. É uma notícia de... É um assunto de uma semana atrás, praticamente. Né? Tem uma semana. E ele está dando a entender no título do vídeo que foi confirmado, né? Ou dá a entender, deixar no ar, se foi realmente confirmado o gabinete do ódio petista ou não. E é claro que a gente sabe que não tem nada de gabinete petista, não foi descoberto nenhum gabinete petista. É mais uma mentira. Então a gente tem urgente que não é urgente, você foi enganado, né? É uma matéria antiga, e não tem gabinete do ódio petista coisa nenhuma. Então eu acho curioso, né? Nada surpreendente, né? Vindo do filósofo das tretas, que sempre usou esse método, defender esse método. Ele falou no vídeo dele sobre os youtubers, sobre o ataque da Rede Globo, né, do Globo, melhor dizendo, e do Estadão aos youtubers progressistas. E aí, no vídeo dele, engraçado que ele relata a notícia, ele dá a notícia, ele cita o nome dos youtubers progressistas na matéria do Globo, fala as fake news de cada um e não defende, e não explica, né? Um dos é o Carlito Neto, e ele só fala no vídeo que o Carlito Neto é muito meu amigo, né? Ele falou do professor Leonardo, no qual fiquei surpreso, tem a ver com a Carla Zambelli, a provável fake news do professor Leonardo, enfim. E aí ele fala desses youtubers, deixa entender que existe esse método, né? Deixa entender que pode ser que esses youtubers tenham feito realmente fake news, e não defendeu nem o Carlito Neto. E ainda no vídeo dele, ele meio que dá uma passada de pano para a grande imprensa, para a mídia burguesa. Olha só que curioso. Ele falando que no jornalismo tradicional, que é o que eu estou presumindo que seja a mídia burguesa, ele falou que no jornalismo tradicional, às vezes acontece um deslize, uma fake news, e depois o jornal vai lá e faz uma errata, e desmente e conserta a fake news. Só que isso é mentira. O filósofo das tretas é tão raso que não sabe que a Rede Globo, por exemplo, foi uma das emissoras que ficou do lado, apoiou a ditadura militar.
Muitas vezes não é fake news, mas sim, a Rede Globo já cansou de lançar fake news, mas também, ela também manipula, ela se omite, ela distorce, ela esconde. Então, o que mais a grande mídia faz e fez foi isso, manipular, muitas das vezes com fake news. E fez durante esses 14 anos. E o filósofo das tretas não fala isso. Ele só fala simplesmente que é exagerado. Ele chega a comparar essas supostas fake news dos canais progressistas, porra, com o gabinete do ódio bolsonarista. Gabinete do ódio, pessoal, está atrelado ao Palácio do Planalto. Gabinete do ódio está atrelado a um grande esquema de orquestrado de fake news, de financiamento e produção de fake news deliberada, diferente da esquerda. É incomparável o filósofo das tretas. Você não compara, você não fala, exagerado. Parece que a esquerda também é má. Do jeito que você fala e dá a entender, filósofo das tretas, parece que a esquerda também faz a mesma coisa parecida com o bolsonarismo, no qual você fala isso no seu vídeo. Que a esquerda muitas das vezes se parece com bolsonaristas, com o bolsonarismo replicando fake news. Né? Cara, olha só. O que a esquerda faz, eu não estou passando pano, não. É claro que existe fake news dentro dos canais de esquerda, né? E são poucas, mas existe. Às vezes dá uma escorregada. Não é proposital, não acredito que seja tudo proposital, né? Tudo. Mas a direita, a extrema-direita, usa a fake news como ferramenta, como método. E a gente não está falando só de sensacionalismo e clickbait e nada disso. A gente está falando de fake news. A gente está falando de um gabinete do ódio, que era do gabinete do Carluxo, que saía da fonte do Alan dos Santos, que era atrelado aos políticos de Brasília. Inclusive, ele estava morando em Brasília. Então, era um grande esquema de fake news, tanto que tivemos o inquérito das fake news. E ousar chegar e falar, filósofo das tretas, que é exagerado, só achou exagerado. O único posicionamento do cara, desse filósofo das tretas, foi falar, eu acho que foi um pouquinho exagerado da parte do Globo. Olha só, né? Fake news de extrema-direita matou muita gente durante a pandemia. A esquerda não faz isso. As fake news deliberadas da extrema-direita afronta a nossa democracia. As fake news da extrema-direita, ela separa e divide e faz discurso de ódio contra as pessoas, contra certos grupos. Né? As fake news da extrema-direita atentam contra o processo eleitoral, que foi o que ocorreu. Então, são vários crimes, é uma ferramenta fake news usadas para cometimento de vários crimes. É muito diferente do que, peraí, Michele Bolsonaro beija outro homem. É muito diferente, tá? É outro nível. Não se compara. Carla Zambelli presa. Cara, você vai comparar as fake news da extrema-direita com Carla Zambelli presa? Pelo amor de Deus. Né? É claro que o cara pode ter se enganado. É claro que ele foi numa outra fonte, na fonte prioritária que trouxe a fake news, que deu o furo. Agora, o Globo, a grande imprensa, a grande mídia, os grandes jornais, resolveram atacar esses canais progressistas justamente porque eles cresceram, tá? Eles estão ocupando espaços. Alguns deles são cirandeiros,
Alguns são sérios, mas estão ocupando espaço. Eu não vi o Globo falar das fake news do Carluxo, do Gabinete do Ódio, do Nando Moura, do Marcelo Brigadeiro, do Brasil Paralelo, né? Que mais? Do Alan dos Santos. Eu não vi ninguém fazendo um editorial, um dossiê contra essa turma. E essa turma vem espalhando fake news deliberadamente e frequentemente. Ah, peraí, agora temos alguns canais de esquerda, pô, o Thiago dos Reis tem 1 milhão de inscritos, quase 2 milhões. Porra, não, aí a gente tem que tentar impedir. É isso. A Rede Globo apoiou a ditadura militar. A Rede Globo mente na questão da guerra, da atual guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. Vocês sabem do que eu estou falando, eu não posso falar aqui por causa do YouTube, tá? A Globo, ela, além de ter mentido durante a ditadura militar, de ter apoiado a ditadura militar, ela ainda continua tendo e sendo porta-voz da mídia, da propaganda nazi-sionista. É proibido o representante palestino na Rede Globo. É proibido mostrar o lado palestino na Rede Globo. É proibido falar de genocídio. É proibido explicar a história que desencadeia 76 anos de colonialismo e apartheid. Eu não posso me entrar muito nesse assunto. A Globo sempre trouxe o viés, sempre levou viés sionista, sempre levou André Lache, professor Roque. São representantes da propaganda nazi-sionista. Eles jamais deram o viés ou o lado, mostraram o lado dos refugiados, o lado do palestino, de representantes palestinos, da resistência, enfim. Jamais. Eles são tão descarados e tão sionistas que não podem adjetivar o Netanyahu, não pode adjetivar o Estado ou criticar o Estado de Israel. É proibido dentro da Rede Globo. E essa é a grande mídia que tem que ser, grande veículo de comunicação que tem que ser regulado e regulamentado. Então a Globo manipula e vem o filósofo das tretas dizer que passar pano para a mídia tradicional, para o jornalismo tradicional, dizendo que eles, né, consertam as fake news. Ora, o que aconteceu com o direito de resposta ao Brizola, lá na Globo, foram 2 anos depois, filósofo das tretas. 2 anos depois. Muita gente, na época da ditadura militar, foi manipulada, influenciada a favor da ditadura militar por causa da Rede Globo. Né? Então, a Globo, sim, ela é cúmplice desse genocídio. Ela é porta-voz do genocídio. Ela manipula, ela distorce, ela esconde o que a mídia independente, o que os influenciadores independentes, os jornalistas independentes, o que a mídia que não é tradicional brasileira, independente, fala e expõe, explana. A Globo esconde. Isso é criminoso, isso é altamente criminoso. Isso é altamente defesa de um regime nazi-sionista. E milhões de brasileiros são influenciados pela Rede Globo por conta disso. Israel está só se defendendo, Palestina não existe. Esses caras do André Lache e professor Roque é desse nível quase. Né? Não está acontecendo um genocídio. Eles propagam todo esse tipo de mentira. Né?
É sempre a terrorista, é o lado palestino, sempre só fala quando a resistência contra-ataca, dando a entender que Israel é um país pacífico, que não tem segregacionismo, que não tem apartheid, que não tem colonialismo, que não tem roubo de terras, que não tem limpeza étnica, que não... Bom, eu não posso mais uma vez aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Então, o Filósofo das Tretas é muito raso, é muito sem noção, né? Ele lança todas as acusações, ele replica o que o Estadão, que o Globo fez e deixa para as pessoas pensarem e tomarem suas próprias conclusões. Nem se posicionar direito, esse cara é capaz de se posicionar. É impressionante. Nem para defender os amigos progressistas, canais, ele defende. Vai ver que é concorrência. Para ele é concorrência, né? É o cirandeiro, é o cara acostumado, né? Naturaliza clickbait, sensacionalismo, títulos apelativos. Eu não acho isso certo. Todo mundo faz sensacionalismo. Todo mundo usa um pouco do sensacionalismo para chamar atenção. Mas você tem um sensacionalismo do bem, por exemplo, Bolsonaro chora, Bolsonaro derrotado. Isso é um sensacionalismo. Mas isso não é criminoso. Diferente de você botar um sensacionalismo à lá Filósofo das Tretas, que é mentiroso, que engana, né? Ele fala que não é desonesto. No vídeo dele, ele fala que não é desonesto usar esse método que a esquerda cirandeira usa, do sensacionalismo exacerbado, né, títulos apelativos e títulos que sim, enganam os espectadores porque eles vão pelo título. E aí quando vai ver o conteúdo não era isso. E o próprio Filósofo das Tretas, ele assume que usa esse método. E ele sabe que acontece isso. A pessoa vai ver no título uma coisa e você depois, quando vai ver o conteúdo explica que não é o título. E ele sabe disso. Então, precisamos de menos Filósofo das Tretas no YouTube, né? É impressionante. Eu nunca considerei, quer dizer, nunca, não vou falar nunca, mas atualmente, depois que ele foi se expondo cada vez mais, ele foi mostrando que ele não é do nosso campo, eu não considero. Eu considero ele um quinta coluna. E é isso aí. Reflitam, tirem suas próprias conclusões. Certo? Eu sou o Scud, obrigado por assistir. Não esqueçam de deixar o like, geralmente eu posto os vídeos à noite. Mais uma vez eu fiz um vídeo que ficou longo, peço desculpas, não era minha intenção. Valeu, tamo junto na luta. Valeu, falou.